Você já chegou dentro de um cômodo e se perguntou o que eu vim fazer aqui mesmo? Ou então foi assinar um cheque, esqueceu como é que escrevia, 600, é com S, com C? Esquecimentos que ocorrem na nossa rotina são normais? Até que ponto? Quando eu sei que esquecer é patológico, que pode ser sinal de alguma doença? Quem vai responder pra gente é o Dr. Sidney Godoy, neurologista. No dia a dia, a gente, principalmente as pessoas que estão na fase, né, profissional aí, a gente fala criança é mais difícil, o idoso a gente acha mais comum, né, tem muita história aí às vezes acumulada, não tem aquela lembrança, mas a gente que está em fase profissional, que tem muita tribulação, a gente esquece normalmente. Como é que eu vou saber quando esse esquecimento deixou de ser normal? Então, existe alguns pontos importantes que nós temos que nos atentar para tentar ver se é um esquecimento normal ou se isso já está evoluindo, ou se é sinal de alguma doença que pode estar no início, né? Primeiro, uma coisa óbvia, né? Quanto mais jovem, quanto mais novo, provavelmente menor a chance daquilo ser uma doença, por exemplo, uma demência, como o Alzheimer, que é a mais comum, né? Então, se vem um paciente de 30, 20 anos, 40, a chance daquilo não ser uma demência, ela é maior, diferente de vem um paciente de 70, né, 80 anos, com queixa de esquecimento, aí a chance já aumenta, né? Um outro fator importante é há quanto tempo, né? Quando a pessoa vem falando assim, eu tenho isso já há 5 anos, 6 anos, há muitos anos atrás eu já esqueço. Provavelmente aquilo não é uma demência, aquilo não é uma doença, né? Porque com o tempo a doença, a demência, ela vai evoluindo, né? E se está estagnado, provavelmente aquilo não é demência, não é doença, tá? Um outro fator importante é a sua autopercepção, né? Quanto ao seu esquecimento e a percepção dos familiares, de quem convive com aquela pessoa. Quando só eu percebo e ninguém mais ao meu redor percebe, isso também é um sinal bom, um sinal positivo, né? Porque quando começa a evoluir, quando existe um declínio cerebral, um declínio cognitivo, realmente isso começa a causar um impacto nas suas atividades. E isso é percebido por quem convive com você com muita frequência, né? Com muita intensidade. E isso é o que nós chamamos de declínio cognitivo subjetivo, né? Quando o paciente percebe, né? Ele fala, olha, eu estou esquecendo, eu percebo que eu fui na cozinha, eu cheguei lá, que é o que é muito comum, né? Cheguei lá, fui pegar uma água, quando eu cheguei na cozinha, esqueci o que eu ia fazer, né? Eu coloquei a carteira dentro da geladeira, eu deixei a chave não sei aonde, e depois não achava mais. Então, e contar histórias 10 vezes, né? Eu tenho 3 filhos, às vezes eu conto para um, esqueço que foi para aquele, aí eu conto para o mesmo, achando que estou contando para o outro. Aí ele é muito educado, os meus filhos, né? Pega e fala, mamãe, você já me falou sobre isso. Isso acontece, isso pode ser um sinal de alguma coisa que vem acontecendo com a minha cabeça, né? Ou não, tá? Não pode só ser uma rotina muito atribulada? Então, a chuva de informações e a nossa memória capta geralmente o que é mais importante para a gente? Então, exatamente. Um dos sintomas pode ser desse tipo de problema. Por exemplo, se eu no meu dia eu tive muitas atividades para fazer, né? Eu tive resolver muitos problemas, né? E principalmente se eu tive muita tensão nesse dia, muita preocupação, né? E se eu estou carregando essa preocupação comigo em relação a algum assunto, alguma coisa que aconteceu. Então, primeiro que chega um momento que o seu cérebro começa a ficar mais cansado, né? De tudo que ele se envolveu naquele dia, e essa estafa começa a te tirar um pouco da sua atenção, sua concentração e também da sua memória também. A capacidade de retenção deve ficar menor quando você está cansado. Exatamente, fica menor. Principalmente nesses casos, pela baixa concentração, né? Se eu não tenho atenção no que eu estou fazendo,
eu vou ter dificuldade de memorizar, de sedimentar aquela informação, de fixar ela, porque eu não estou conseguindo manter a atenção naquilo lá. A ansiedade, o estresse, a tensão, ela retira a minha concentração do que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo uma ação aqui, resolvendo um problema, e eu estou preocupado com o outro, estou muito tenso em relação ao outro, às vezes o meu cérebro ele começa a dar prioridade para aquele, e não para esse. E aí eu vou desfocar, não vou conseguir memorizar aquilo, né? Tá. Vou colocar a carteira na geladeira sem saber o que eu fiz, né? Não porque eu minha tô ficando cabeça louco. tá longe. Não que eu tô ficando louco, nada disso não. Uma outra causa importante, o sono, né? Dormir bem. Dormir é fundamental para a memória, para a gente ter uma boa memória, para não acontecer esse tipo de esquecimento, né? E é um dos fatores que eu percebo hoje em dia que é um dos mais importantes, um dos principais causadores desses esquecimentos que nós vivemos hoje em dia. Uma má qualidade de sono. Má qualidade de sono. Quando nós dormimos, nós fixamos na memória, né, o que nós aprendemos durante o dia e nós eliminamos aquilo que não interessou, que nós vimos durante o dia. Então existe uma certa triagem. Triagem, uma reciclagem, né? Tira isso aqui e coloca lá. E fora isso, quando nós dormimos, nós descansamos, nós relaxamos, né? Nós nos preparamos para o dia seguinte. Existe uma reconstrução. Então, eu gravei, eu sedimentei, eu excluí o que não me interessa e dia seguinte eu estou pronto para gravar mais coisas, né? Agora, se não há nada, pode ser que seja algum indício. Tem que ser acompanhado, tem que ser investigado, para a gente saber se isso é uma doença ou se é só um sintoma de alguma coisa que está acontecendo. Então a gente tem que acompanhar esses pacientes com o tempo. Existem testes que nós fazemos, testes neuropsicológicos, em que avaliamos a memória, a concentração, o raciocínio lógico, planejamento, orientação tempo, espaço, tudo. E a gente consegue ter de uma forma mais objetiva se aquela pessoa está realmente com um déficit de memória mesmo, realmente objetivo, ou se é só aquela percepção dele, né? E com isso conseguimos tentar nortear se realmente há um declínio cognitivo, uma demência, algum problema ou não. Que seja interessante a gente abordar é que dá para melhorar a memória. Olha a dica. Isso é interessante. A gente treinar a memória, isso ajuda, né? Então você pegar exercícios, tentar relembrar fatos que você viveu, tentar... Palavra cruzada, né? Dizem que é uma beleza. Palavra cruzada também, ajuda. Desafiar, né, os neurônios. Exatamente. Você treinando, o que eu almocei hoje, o que eu comi ontem, como é que foi aquilo lá, o que eu vivi aquele dia. Tentar lembrar de tudo que você passou, da sua história, de amigos. Atividade física ajuda, né? Você fazer atividade física já é comprovado que melhora a sua função cognitiva, melhora a sua memória. Se alimentar bem, né? Dormir bem, tudo isso pode trazer uma melhora cognitiva. É isso aí. Anotaram as dicas? Dr. Sidney, muito obrigada mais uma vez. Volte sempre ao Simples Assim. Vocês gostaram? Dá um like, curtam, compartilhem, comentem. Fiquem sempre aqui ligados no Simples Assim, Facebook e YouTube. Tchau, pessoal!